Graças e paz, queridos. Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. E cremos que é com muita alegria nessa noite que Deus tem uma palavra especial da parte dele para falar ao teu coração nessa noite. Esse é o culto de adoração da nossa igreja, de oração, e convido desde já você, sua casa, toda a sua família para diante de Deus nessa noite. Dobrarmos os nossos joelhos, intercedemos justamente a esse Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos planos, em meio a tudo aquilo que tem acontecido no centro de cada lar, não apenas dos membros da nossa igreja, mas na sua casa, meu amigo, minha amiga. Nós não sabemos o que está acontecendo. Nesta noite, Deus ele nos dá a oportunidade de podermos louvarmos juntos com esse Deus. Desde já, seja bem-vindo a esse culto e creia, Deus ele tem uma palavra da parte dele para você e para a sua família. Conecte-se nesse instante com o céu. Deus deseja falar ao teu coração nesta noite e que ele dê a você paz, tranquilidade, que ele fale justamente através do seu servo a mensagem da cruz para a tua vida e a vida da tua família. Este é o desejo de todos que fazem parte da Igreja Batista, bem como aquele que reina sobre as nossas vidas, que é o nosso Deus. Desde já, você é o nosso convidado. Muito boa noite, a graça e a paz a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de estar dirigindo aqui o culto de oração da nossa igreja e agradecer a você que tem nos recebido no seu lar. Como o pastor acabou de falar aqui, você que tem aberto as suas portas da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu coração, para ouvir um pouco de Deus através da vida da nossa igreja Batista do Arruda. E eu gostaria de convidar nesse momento um grupo de louvor para estarmos entoando louvores ao nosso Deus. E eu convido desde já você também a participar desse nosso louvor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Adore como forma de gratidão ao Senhor nessa noite. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Teremos agora também um momento missionário com a nossa irmã Fernanda Guerra, e eu a convido para que fale um pouco do que é missões mundo afora, para vocês terem um pouco de noção. E eu convido vocês também a estarem orando por nossos missionários, em nome de Jesus. A paz de Cristo, meus irmãos, estamos dando início a mais um momento missionário, no qual a gente lembra que existem vários missionários espalhados na face dessa terra, fazendo ID, cumprindo a missão e fazendo a vontade de Deus. E nós, como seus irmãos, missionários aqui também, a gente sustenta em oração, intercede por esses missionários para que o Senhor continue cuidando, continue mantendo esses missionários na sua missão. Amém? Esse mês é o mês de missões mundiais e o tema dessa campanha é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a divisa fica no livro de Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, que diz assim, a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Que a gente possa se alegrar na presença de Deus. Que a gente se alegre porque nós não estamos sozinhos. Essa missão, primeira, antes de ser nossa, ela é do Senhor e a gente precisa dar continuidade a essa missão e fazendo o ID de Jesus, sempre não desanimando, embora a gente venha passar por diversas situações difíceis, de pandemia, de escassez, de crise econômica, mas sempre nós devemos nos alegrar, porque quem nos sustenta é o Senhor Jesus, e a missão é dele, e a gente não pode parar de falar do nome dele. Amém? E, dando continuidade, nesse momento, nós vamos orar por esses missionários, interceder pela vida de cada um. Amém? E depois, a seguir, uma breve reflexão bíblica sobre a missão de Jesus, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai de bondade, Pai de benignidade, Senhor de misericórdia. Senhor, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por todos os teus feitos, Senhor. Obrigado, meu Deus,
por todas as agências missionárias, meu Deus, o Portas Abertas, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Nacionais, estaduais, Senhor, todas as agências, meu Deus, que tem facilitado os missionários a cumprir essa missão, meu Deus. Senhor, continua sustentando as agências e também os missionários, Senhor. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus, cada missionário. Coloca, Senhor, ânimo no seu coração, em cada um deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Coloca as tuas palavras, Senhor, na boca deles. Que todos os seus projetos, Senhor, todos os seus planos de cada missionário, Senhor, que está no papel, que eles consigam tirar do papel e consigam cumprir, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, mantém cada um conforme a tua vontade, Senhor, sustentando, Senhor, consolando os corações, Senhor, porque eu sei que não é fácil, meu Deus. É uma missão que nós fazemos para a honra e glória do teu nome, mas também nós vivemos momentos difíceis, mas em nome de Jesus, Pai, que cada um, Senhor, continue firme na missão, cumprindo a tua missão, Senhor, porque a melhor coisa que existe, Pai, é fazer a tua vontade. É a tua vontade, Senhor, que está em primeiro lugar, Senhor. Cuida de cada um deles, de cada missionário, Pai. Vai agora, meu Deus, em nome de Jesus. Vai ao encontro de cada missionário, Senhor. Dá um abraço, meu Pai, na alma de cada um deles, Senhor. Que eles possam sentir a tua presença, que eles cada vez mais entendam que não é algo sobre eles, mas sobre tu, Senhor. Que cada vez mais eles alcancem muitas e muitas almas para ti, Senhor. Em nome de Jesus, tudo para a honra e glória do teu nome, Pai. Senhor, abençoa também, Pai, todas as igrejas, meu Pai, que estão nesse momento de pandemia e não pararam, Senhor, continuam fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, novos missionários, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para que o teu reino seja propagado, Senhor, para que as pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, venham se render a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Cuide de cada um de nós, Senhor, porque eu creio que o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou para que nós pudéssemos resgatar outras pessoas também, Senhor. Somos missionários, cada um de nós somos missionários. E nós te agradecemos por tudo, Senhor, por nos sustentar e por nos ajudar até aqui, Pai. Em nome de Jesus, cuide de cada um de nós. Faz tudo conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço tudo isso e eu te agradeço também. Amém. Irmãos, e dando continuidade, vou deixar uma breve reflexão para nós meditarmos juntos, que está no livro de João, capítulo 4, do versículo 31 ao 35. Diz assim a palavra de Deus. Nesse interim, os discípulos lhes rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. Amém? Mais uma vez, o nosso Mestre, Jesus, ele nos deixa o exemplo de fazer do foco, de fazer a vontade de Deus. Nem Jesus, que era Senhor, ele não foi liberado, de fazer a vontade de Deus. Era necessário fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E Jesus, ele dá o exemplo. Os discípulos, eles não entendiam que comida é essa, mas quando Jesus se refere que a comida é fazer a sua vontade, é que eu creio que seja para que quando a gente fizer a vontade de Deus,
a gente se fortaleça espiritualmente, porque estamos no centro da vontade dele. E quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, a gente é alimentado espiritualmente, a gente agrada ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. A alegria do Senhor é que nós venhamos viver no centro de sua vontade. Amém? E que sejamos assim, seguindo o exemplo como Jesus, de não se desconcentrar, não sair do foco, se concentrar na sabedoria, nas coisas do alto e cumprir a missão que o Senhor nos deu. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa falar ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, teremos agora um momento da leitura bíblica que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, verso do 13 em diante. Desde já eu convido você a abrir a tua Bíblia na tua casa. Você que não tem Bíblia, acompanhe aí na tela. Estaremos disponibilizando para você nos acompanhar. E na minha versão diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade assentada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no castiçal, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então você acabou de ler comigo que você é luz nessa terra e o sal desse mundo. Teremos agora um momento de louvor congregacional com a nossa irmã Fátima de Brito, o hino do cantor cristão 239. Abre o teu cantor cristão e louva conosco. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e o coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Teremos agora um momento de oração. Convido desde já o nosso irmão Daniel Silva para estar orando, intercedendo. Convido desde já você que está na sua casa também, aí mesmo onde você está sentado, ou talvez se você queira ficar em pé ou ajoelhado, sinta-se à vontade e fale com o nosso Deus, que Ele tem muito a falar com você ainda hoje. Convido você ali na sua casa, junto à sua família, a entrar nesse momento de intercessão e de conversa com o Pai nesse momento. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Graças venhamos te dar, ó Pai, por mais um dia que você nos permite, pelo ar que respiramos.
pelo sol, Pai. Muito obrigado pela dádiva de viver mais um dia em Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado por estarmos aqui te cultuando, Senhor, que o Senhor venha continuar a falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Teremos agora, queridos, mais um momento musical com um dueto maravilhoso aqui da nossa igreja. Entra também em espírito de adoração e louva esse hino tão maravilhoso com o nosso dueto. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós convidamos você a louvar nosso Deus também com esse hino. Ele vem para te salvar. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o meu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. O
desde já eu convido a você a sentar aí no teu sofá, onde quer que você esteja, para ouvir o que Deus tem a falar com você através do nosso seminarista Praxedes. Um homem com certeza que tem algo de Deus para trazer para vocês, aos seus corações, aos nossos corações, na verdade. Um homem o qual tive o prazer de ser discipulado por ele, juntamente com a minha mãe aqui, diaconisa da nossa igreja, e um homem que tem muito a falar de Deus com vocês. Saúde, irmãos, com a graça de Cristo. Nesta noite estamos meditando, nas quarta-feiras estamos tendo uma série de pregações sobre a ação social. E nessa noite eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. E nesse texto, irmão, é um texto bastante conhecido, do versículo 13 ao 16. Esse é um texto bastante conhecido, um texto que com certeza você que veio de uma família cristã, nasceu num lar cristão, com certeza já escutou diversas vezes. Sabe? A gente já escutou músicas sobre esse texto, sobre ser luz. A gente já foi, inclusive, eu já fui, inclusive, para acampamentos, para congressos que tem esse tema. É um tema bastante conhecido, é um versículo, é um texto bastante pregado. Interessante que antes de ler eu quero falar com os irmãos sobre o momento em que os cristãos vivem hoje na Terra. Somente aqui no Brasil, onde anos atrás éramos minorias, anos atrás o número de cristãos eram poucos, mas ano após ano o número de cristãos, de pessoas que têm a sua crença em Jesus Cristo, pessoas que são cristãos evangélicos, tem aumentado. E hoje em dia existem cristãos na política, existem cristãos no esporte, existem cristãos por várias partes. Mas o interessante é que, olhando para essa escritura, olhando para esse texto, ele vem nos falar quem nós somos, ou quem verdadeiramente deveríamos ser. E não só isso, mas como deveríamos ser, como deveremos agir. É muito importante estarmos voltando para esse texto, e lendo com calma, e refletindo, e deixando que o Espírito Santo guie em nossos corações essa palavra, para que possamos a cada dia mais entender o nosso papel como cristão nessa sociedade. Interessante que no capítulo 5, verso 13 a 16, vai dizer assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com quem se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixa a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Interessante que esse texto ele começa dizendo com vós sois. Mas quem? Vós quem? Esse texto aqui, se a gente ler o capítulo 4, o finalzinho do capítulo 4 em diante, lá no versículo 23, capítulo 4, versículo 23, vamos identificar que Jesus Cristo estava andando lá pela Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidade, todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama, a fama de Jesus Cristo, correu por toda a Síria, e traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. Jesus Cristo curava todas as pessoas. E essas pessoas seguiam ele, Grandes multidões seguiam Jesus, pela Galileia, pela Decápolis, por Jerusalém, da Judéia, de além do Jordão. E aí quando chegamos no versículo 5, encontramos que Jesus, vendo essa multidão, ele subiu a um monte, e ele se assentou e começou-se a falar com seus discípulos. Começou a pregar, e a gente conhece esse capítulo como o Sermão do Monte. Então vemos aqui que nesse texto do capítulo 5, Jesus está falando com seus discípulos. Jesus está falando com seus discípulos, e hoje em dia, para nós, hoje em dia, século 21, Jesus Cristo está falando para mim e para você. Para mim e para você. Nesse século presente,
Quem são os discípulos de Jesus Cristo? Não somos nós. Então, irmãos, Jesus Cristo estava falando aqui dos seus discípulos. E quem eram esses discípulos? Eram justamente esse povo que estava andando no meio dessa grande multidão. Sabe, nessa grande multidão de pessoas paralíticas e pessoas doentes, de pessoas inclusive endemoniadas, que Jesus Cristo foi lá, curou, libertou. Essas pessoas se tornaram discípulos de Cristo. E não é diferente nos dias de hoje. Nós também estávamos perdidos em nossos pecados, nós também estávamos nessa multidão de miseráveis, precisando da graça de Cristo. Jesus foi lá e nos libertou, nos alcançou. E aí, no capítulo 5, a partir do verso 2, Jesus Cristo ele começa a falar as bem-aventuranças, né? Na minha Bíblia aqui, na minha tradução, ele vai falar abençoado. No versículo 2 em diante, até o verso 12, vai dizer assim: e ele abrindo a sua boca, Jesus, abrindo a sua boca, ensinava-lhe dizendo: abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegra-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Queridos irmãos, o interessante nesse texto, que devemos sempre estar atentos, é que Jesus Cristo não está dizendo que é bem-aventurado seja aquele que sofre. Jesus Cristo não está dizendo que abençoado seja aquele que é perseguido por causa do nome de Deus. Não é que haja bênção nisso, não é que haja uma bem-aventurança nisso. Mas porque essas pessoas que são perseguidas por causa da justiça, essas pessoas que choram, essas pessoas que são mansas, puras de coração, o reino de Deus veio até elas. E aí é onde se encontra a bênção, e aí é onde se encontra a bem-aventurança, porque o reino de Deus alcançou essas pessoas. E aquela pessoa que chora em prantos, ela será consolada. E a bênção está aí, né? Vós sois abençoados, bem-aventurados são aqueles que serão consolados. E Jesus Cristo ele vai falar, ele traz uma lista, né, de coisas que acontecem, né? Os mansos, os humildes de coração. Aqueles, quando ele fala puros de coração, são aqueles que realmente são puros, não no sentido de que tudo aceitam, sem critério, né? São aquelas pessoas que aceitam tudo, que são realmente puras, são simples, pessoas simples. Sabe, os pacificadores, aqueles que estão sempre em meio à guerra, em meio à luta, procurando paz e tentando agir com paz. E Jesus ele vai trazer essa lista, dizendo que são bem-aventurados aqueles, porque o Evangelho é que chegou até eles. E a bênção, como falei, se encontram aí. O interessante é que Evangelho, Boa Nova, é a base de todo esse povo. Esse povo que foi alcançado pelo Evangelho, esse povo que foi alcançado, essa multidão que perseguia Jesus Cristo, ela foi alcançada pelo Evangelho, e o Evangelho passou a ser a base desse povo. É interessante que Evangelho é um termo que foi emprestado de Roma. César, o imperador, quando chegava numa aldeia, quando chegava em um local, o pessoal dizia que o Evangelho de César chegou até lá. Roma chegou até lá, né? Quando César, o imperador, chegava em um determinado local, em uma aldeia, em outra cidade, né, a luz de Roma se tinha chegado até lá. Agora existe uma pequena diferença, porque enquanto Jesus Cristo disse que em seu Evangelho, as boas novas, quando chegam nas pessoas, traz paz, traz consolo, traz amor. O Evangelho de César, quando chega nas cidades, traz guerra, né, traz espada, morte dos seus familiares. E você vê que tinha esse contraste, né? Tinha essa diferença. Porque quantas pessoas eram perseguidas por Roma, e quantas pessoas estavam sendo escravizadas, né? Mulheres estavam sendo mortas, crianças perseguidas.
Jesus Cristo vem com o seu evangelho e traz um evangelho de paz, um evangelho de amor. E aí Jesus Cristo ele chega no capítulo 5, verso 13, e diz: mas vós sois a luz do mundo. Interessante, irmãos, que como eu falei, esse vós, ele está falando dos seus discípulos, está falando de mim e de você. E vejam como é interessante, né? Porque infelizmente nos dias de hoje, as pessoas têm uma visão errada de ser luz. Porque enquanto Jesus Cristo diz aqui, no versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende, no versículo 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo da alqueira, mas sobre um castiçal, e dá luz a toda que estão na casa. Às vezes as pessoas leem isso e pensam que precisam iluminar e ser luz, né? De fato, precisamos ser luz, mas a gente precisa entender que a luz, ela ilumina os outros, não ilumina a si mesmo. E quando Jesus fala de luz, ele está falando justamente sobre isso, né? Precisamos iluminar a casa, precisamos iluminar ao redor. Aquela pessoa que está na escuridão precisa enxergar a glória de Deus na vida dela. E infelizmente, nos dias de hoje, a gente encontra justamente o contrário. Igrejas, né, cristãos que se dizem evangélicos, pessoas que se dizem cristãs na verdade, né, quando pensam que estão sendo luz na vida dos outros, mas na verdade estão tratando com egoísmo, querendo apenas aparecer, querendo apenas status. E não é sobre isso que a gente está falando. Quando Jesus aqui fala que a luz é para estar em cima, né, no candeeiro, em cima das coisas, não é para que ela seja vista, mas para que ela clareie algo ou alguma pessoa ou alguma coisa. E Jesus Cristo ele fala aqui, no versículo 6, porque na verdade eu vos digo, versículo 6, deixe a vossa luz brilhar diante dos homens, ou seja, a vossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Não é para a nossa glorificação, não é para nos glorificar, não é apenas para que as pessoas nos vejam como luz, né? E muitas vezes, nos dias de hoje, como eu comecei nessa pregação, nessa reflexão, né? Existe um número de cristãos crescente no Brasil. Na política, existem igrejas que são bastante conhecidas no mundo todo, né? Pessoas no esporte, mas infelizmente muitas dessas pessoas não têm sido luz, né? Não têm sido pessoas que têm feito essa obra com perfeição, muito pelo contrário, entenderam errado. E aí, Jesus Cristo ele não fala só da luz, ele não traz só essa metáfora da luz, mas também traz a do sal, que é do versículo 13. E ele vai trazer assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, como que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se alcançar fora e ser pisado pelos homens. O interessante é que, no decorrer da minha vida, eu vejo muita gente falando de luz. Né? Precisamos ser a luz do mundo. Precisamos ser aquelas pessoas que vão iluminar o caminho. Mas pouca gente vê falando sobre ser sal. O interessante é que poucas pessoas têm essa noção de que ser luz é iluminar as coisas de Deus para essa pessoa. Não é ser iluminado, mas é iluminar a palavra de Deus a essa pessoa, iluminar a pessoa até o caminho até Deus. E quando Jesus chega no sal, ele é mais direto nessa questão. Sabe? Falta a gente aprender a ser sal também. E ele vai trazer o seguinte, né? Se o sal, ele perde o seu sabor, ele perde a sua propriedade propriedade como sal, ele é desprezado. E ele vai trazer aqui que o sal, quando ele perde o seu sabor, ele não serve mais para nada, senão para ser lançado e pisoteado. Na época de Jesus, quando falamos da época de Jesus, a gente vê que ele ali estava falando sobre o Mar Morto, por exemplo. O que aconteceu no Mar Morto? Uma grande quantidade de sal. E aquele sal não servia mais para a comida, para salgar. Mas ele era utilizado para colocar nas pistas, para pavimentar, né, as pistas. E as pessoas andavam sobre cima daquele sal e pisavam. Nos dias de hoje a gente vê que o sal, ele também é utilizado em lugares de neve, para ser colocados nas ruas,
para que ali possam trafegar carros e pessoas sem escorregar, enfim. Então você vê que quando o sal ele perde a sua propriedade, quando o sal ele é desprezado como sal, ele não serve mais para nada senão para ser pisoteado. Da mesma forma, irmãos, precisamos ser luz do mundo, mas também precisamos ser sal. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser aqueles que vai trazer um gosto diferente à comida, né? Precisamos ser aquelas pessoas que vai trazer uma transformação. Não apenas iluminar a palavra, mas também agir, né? Como a palavra nos ensina, assim como Jesus nos ensinou no capítulo 4 antes, que ele andava pelas pessoas paralíticas, até pelos endemoniados, e curava e libertava. Da mesma forma, nós precisamos ser isso. Então, irmãos, falta muitas vezes a gente ser sal. Falta muitas vezes a gente tomar essa consciência. E, para terminar, eu quero convidá-los a abrir em Marcos. Marcos, capítulo 10, no versículo 42. Por quê, irmãos? Enquanto aprendemos a ser luz, né, e a ser sal, precisamos entender de fato para que nós fomos chamados. Enquanto muitos que entram na política com o nome de cristão, enquanto muitos entram, inclusive, em igrejas e tentam cada dia mais crescer, em vez de ser sal e luz onde eles estão, na verdade eles só querem estar, só querem crescer. Assim como Roma, que entra apenas para mandar, que entra apenas para dominar. Mas a proposta de evangelho de Cristo é totalmente diferente do evangelho de Roma. Porque Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, ele não veio para mandar, ele não veio para trazer um outro governo de guerra e de destruição. Perceba que em Marcos capítulo 10, a partir do verso 42, Jesus Cristo ele vai trazer para que realmente ele veio, para que realmente nós somos criados, para que realmente, nós, como cristãos, devemos ser. Que diz assim, ó: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que são reconhecidos como governadores dos gentios, exercem senhorio sobre eles, e que sobre eles uns dos seus grandes exercem a autoridade. Ou seja, aqueles que querem almejar grandes coisas, grandes poderes, servem apenas para mandar. Versículo 43. Mas não será assim entre vós, entre nós cristãos, entre nós discípulos de Deus, não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser tornar-se grande, será o nosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, como sal e como luz desse mundo, o nosso chamado, o chamado que Deus nos faz, o chamado que Jesus Cristo nos faz, não é para estar diante de uma grande multidão governando, não é para estar diante de uma grande plateia mandando. Não é como o exército de Roma que trazia um evangelho falso de dor e de sofrimento. Mas nós, como cristãos, somos chamados para ser servos, para servir. Se eu não me engano, Billy Graham, ele traz uma frase muito interessante. Ele diz mais ou menos assim, ele diz mais ou menos assim: meu filho, se Jesus lhe chamou para ser pastor, para ser ministro da palavra, não se rebaixe sendo um rei. Nada é mais importante nesse mundo do que pregar o evangelho. E se Deus ele nos chama para tal obra, Jesus ele nos chama para servir, nada é mais importante em nossas vidas do que servir. E interessante que é servir a quem aqui? A quem Jesus Cristo está dizendo que nós devemos servir? A uns aos outros. Inclusive aqueles necessitados, aqueles que precisam ser alcançados pelo Evangelho, aqueles que precisam ser alcançados por essa obra libertadora de Jesus Cristo. É sobre isso que Jesus Cristo está nos falando. É sobre isso que Jesus nos fala quando ele diz que devemos ser sal e luz. Quando somos luz, não é para a gente estar no topo, né? Sendo iluminado, mas sim para a gente iluminar algo ou alguma coisa.
Algo o quê? As obras de Deus. Alguma coisa o quê? As coisas que Deus faz. Quem? A pessoa de Jesus Cristo. E as pessoas que estão na escuridão, elas vão ver a glória de Deus e vão ser alcançadas por essa glória, por essa graça. Quando Deus fala que devemos ser, quando Jesus fala que devemos ser sal, não é apenas para salgar uma comida. Nós não somos o prato principal, a pessoa não vai comer sal. Mas para fazer a diferença, para fazer a obra de Cristo aqui na terra também. E aqui, como eu falei, né, no início, estamos tendo uma série de estudos de pregações, na verdade, sobre ação social. E enquanto cristãos, enquanto sal e luz, como nós temos feito a ação social de Deus aqui? Como nós temos sido cristãos, servos de Deus? Se por muitas vezes a ação social da igreja ela é tida apenas como mais um ministério, quando na verdade a ação social ela deveria ser um estilo de vida. Porque a ação social não é só vir para a igreja e dar uma sopa. Mas é verdadeiramente ser um cristão servo, que identifica nos outros aquilo que os outros precisam. Que leva o evangelho. Sim, porque o evangelho anda junto com a ação social. A pregação do evangelho, a evangelização anda junto com a ação social. Assim como devemos ser sal e devemos ser luz, devemos evangelizar e também fazer as obras. Não porque devemos ser salvos por essas obras, mas pelo fato de sermos cristãos, somos chamados a servir. E como cristãos, será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito a ação social? Será que nós temos pregado o Evangelho de Deus e feito a sua obra aqui na terra? Será que nós temos iluminado a palavra de Deus às pessoas e ter salgado, né, e ter feito a diferença na vida dessas pessoas? Ao nosso redor? Ou será que somos religiosos? Será que nós somos igual a Roma? Que queremos apenas status, queremos apenas estar no poder, queremos apenas estar nos holofotes? Reflita nisso, meu irmão. Porque se você verdadeiramente é um discípulo de Cristo, você é sal e luz nessa terra. Se você verdadeiramente se diz discípulo, se diz cristão, mas não vai na ação social da sua igreja, mas não ajuda o necessitado, mas quando vê um homem ou uma mulher em situação de rua, não toca em seu coração, você não sente uma tristeza, uma empatia, então há algo de errado em você. Porque um cristão verdadeiramente, uma pessoa que verdadeiramente é discípula de Cristo, ela se importa com os outros ao seu redor. Se você, ao ser chamado para uma ação social, ou para algum trabalho, ou inclusive vê alguém passando fome na rua e não ajuda, reveja o seu conceito de cristão. Reveja o seu conceito de evangelho. Porque Deus ele nos chamou para ser servos. Não para sentir nojinho, porque eu tenho nojinho de ir pregar para pessoas em situação de rua. Não. Aquelas pessoas são sujas, elas vão me abraçar. Não, Jesus ele não fala isso. Muito pelo contrário, Jesus ele andava no meio daquelas pessoas. Jesus ele curava aquelas pessoas. O alvo de Jesus também era aquelas pessoas. O evangelho de Cristo veio para aquelas pessoas também. Então, devemos rever o nosso conceito. Será que nós temos sido luz realmente? Ou queremos apenas estar nos status? Queremos apenas estar no poder, nos holofotes, nos mostrando que somos bonzão? Será que nós temos sido sal? Ou será que a gente apenas está sendo mais um cristão desprezado, mais um cristão que tem, infelizmente, banalizado o nome de Cristo pelo mundo aí afora? Dizendo que é cristão, mas fazendo coisas erradas, coisas que não glorificam a Deus e não mudam a realidade de pessoas ao seu redor. Muito pelo contrário, só acrescentam a hipocrisia, só acrescentam a mentira, só acrescentam a escravidão de Satanás na vida daquelas pessoas. Será que nós temos sido verdadeiros cristãos? Esta é uma reflexão que devemos sempre estar na nossa mente. Né? E é esse o propósito dessa reflexão. De refletir sobre sal e luz. É muito bonito falar, nós somos sal. É muito bonito falar, nós somos luz.
Mas ser verdadeiramente sal, ser verdadeiramente luz, poucos querem ser. Então, vamos rever nossos atos. Vamos rever quem verdadeiramente nós somos. Se aqui na casa de Deus a gente serve, né? Se na igreja a gente serve ou quer ser servido. Vamos rever nossa vida. E assim está orando ao nosso Deus, está intercedendo a Ele que realmente a sua palavra entre e mude os nossos corações. De uma certa forma que a gente passe a ser uma luz que ilumine as obras de Deus e para alcançar essas pessoas que estão precisando dessa glória, desta graça. Possamos ser sal para fazer a diferença no meio deste povo. E até eles mostrarem que existe algo que eles ainda não provaram, que precisam provar, que é a graça de Deus na vida dessas pessoas. Meu queridos irmãos, fiquem na paz de Deus, que Deus vos abençoe. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, seja teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te